fazer uma pergunta, embasado já no que o Alan falou. No livro de Urântia, a gente vê um Jesus, eu também quero que você, Malvorian, fale também em relação a isso. No livro de Urântia, a gente vê um Jesus mais humano, né? Já as religiões tradicionais, já colocam um Jesus mais divino, né? Então, a pergunta é, será se, caso eu trouxesse, né, especulação, trouxesse um crente da Bíblia para ler o livro de Urântia, ele não iria se frustrar porque está mais acostumado com a coisa mais miraculosa, está mais sedento a acreditar na cobra falante do que em outras coisas mais que eleva mais ainda na humanidade de Jesus? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que começar a compreender, o irmão Leandro já falou alguma coisa, né? Porque como você está falando aí do crente, né? Digamos assim, o evangélico, o irmão da cristandade. Isso. Né? Isso. A pessoa que acredita em Exato. Cristo, mas tem uma visão mais divina do mestre, né? Que também não é errado. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que compreender quem é o Cristo, quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, resumidamente falando, é um filho criador que criou o nosso universo. E para ter a soberania do seu universo, de uma maneira muito resumida, veio para quê? Para esse planeta Urântia, planeta Terra, para experienciar a vida humana, experienciar a gente como experienciar a sua criatura. Ele nos criou, então ele tinha que experienciar a humanidade, o ser humano, para poder ter a sua soberania do universo, a sua sétima auto-outorga. Mas isso é muito resumido. Ok. Então, o livro de Urântia fala que Jesus Cristo foi a figura que maior tinha devoção ao Pai Universal. Devoção de fé, devoção de obediência, devoção de fazer a vontade do Pai. E nos ensinar que existe o Pai e nos ensinar que somos todos irmãos. Essa devoção de Jesus, essa palavrinha, devoção de Jesus, é exatamente a religião, cara. Né? Por quê? Porque é através dessa obediência, dessa devoção de fazer a vontade do Pai que nos leva ao Pai. Né? Essa escolha, seja do micro ao macro. Escolher sempre, que não o irmão Leandro falou, escolher sempre fazer o bem. E esse bem vai se ampliando cada vez mais, fica de uma maneira mais difícil fazer o bem, né? Porque a gente vai querendo fazer algo muito maior. Então, o livro de Urântia diz que o Mestre, Jesus Cristo de Nazaré, ele encarnou como homem, né? E ascendeu como um divino e também como homem. E o livro de Urântia ainda afirma que ainda hoje o é. Nesse exato momento, Jesus Cristo é divino e homem. Né? A humanidade de Jesus, ela é importante para mim, para nós, seres humanos. Por quê? Porque seria muito contraditório Deus falar, Ricardo, vai lá, você vai experienciar lá, você é o filhinho, você vai lá como ser humano, vai chegar na divindade. Aí Jesus falar isso para mim, moleque, vai lá e tu vai fazer a vontade do Pai, sede perfeito como o vosso Pai no céu é perfeito. E eu vou olhar para o Mestre, para Cristo, para Jesus e falar, Mestre, como? Se o Senhor veio aqui como divino, fez tudo como divino, nem pisava no chão, não nasceu normal, como? E o Senhor quer me cobrar isso? Então, a congruência, a verdade, ela é bela e ela é coerente, congruente. Então, Jesus tinha uma atitude congruente. Então, se ele fala, Jarmilson, faça a vontade do Pai, vá chegar a ser um ser perfeito, vá chegar a ser divino. Aí você vai falar, tá, Pai, como é que eu vou fazer? Me segue. Era a única exigência que Jesus Cristo nos fez. Siga-me. E o que é seguir Jesus Cristo? Seguir Jesus Cristo é compartilhar de sua fé. A sua fé que ele tinha plena no guiamento do Pai Universal. O livro de Urântia diz que Jesus Cristo foi o cara mais religioso que já passou no nosso planeta.
Então, o livro também explica para nós, nos mostra, nos dá o norte de falar uma das nossas aspirações que temos que ter é o quê? É entender, é buscar conhecer os ideais de Jesus, né? Tentar ser uma pessoa com ideal e entender a vida religiosa de Jesus, como ele a viveu. Esse é o maior conhecimento que o ser humano pode almejar, né? Esse é o ápice, é o ápice. O irmão Alan acabou de falar aqui sobre o cristianismo e os ensinamentos de Jesus. O apóstolo Paulo fez uma religião da experiência dele sobre Jesus Cristo de Nazaré, ou com Jesus Cristo de Nazaré. Ele experienciou e falou, é que nem eu. A minha experiência é eu criar uma religião, né? Agora, Jesus Cristo mesmo, os ensinamentos dele, que nem foi dito, que nem o irmão Leandro falou, é simples, cara. É simples, é amor. Jesus, tudo que Jesus Cristo fez, ele fez humano, homem. Ele venceu a tentação humano. Ele veio para cá, não usou o poder divino, né? Os milagres que ele fez também usou fé, né? No sentido de aguçar a tua fé, aguçar a fé das pessoas que estavam próximas, né? Então, a humanidade de Jesus, o livro inclusive fala que a humanidade de Jesus levaria as pessoas com grande vontade para aumentar mais a sua fé, pela humanidade do Cristo, pela humanidade do Mestre. Jesus Cristo morreu na cruz como ser humano, não usou nenhum momento o poder. Na frente de Pôncio Pilatos falou, eis aí o homem, né? Quando estava na cruz, o centurião falou lá, cara, esse aí deve ser verdadeiramente o Filho de Deus. Esse é o cara. É ele que a gente tem que olhar. E se converteu. O ladrão na cruz olhou para o lado e falou, cara, só pode ser esse. O ladrão na cruz queria... E tinha uma questão até dos jovens que nós, né, enquanto jovens, a gente quer aguçar, quer fazer revoluções, quer ter coragem de combater o sistema, e acaba indo para, que nem o irmão Leandro acabou de falar, adorar ou se colocar sob liderança de um degenerado, que foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Ou pelo menos pensou em olhar Barrabás como um cara que é um herói. E quando ele olhou para o Cristo, quando ele olhou para Jesus Cristo, ele viu um verdadeiro herói. Então, e um Jesus Cristo humano, né? Então as religiões aceitariam sim, de bom grado, os crentes, os novos crentes, irão aceitar, como nós estamos aceitando, de bom grado, Jesus Cristo de Nazaré humano. Jesus Cristo de Nazaré, quando chegava no povo, o povo aceitava ele porque ele era como o povo. Ele era simples. Ele era um cara humilde. Cara, todos os valores morais que a gente... O Leandro falou algumas coisas de valores morais. Valores morais e espirituais. Todos. Paciência, humildade, coragem. Todos os valores Jesus experienciou nessa terra aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida porque ele se fez caminho. O que a gente quer aprender? Olha na vida de Jesus, a gente vai entender. Todo o caminho que leva ao Pai passa por Cristo. Antes havia salvação, antes do Cristo. Mas o caminho foi iluminado através da experiência do Mestre Jesus Cristo de Nazaré aqui nessa terra. O caminho da salvação foi iluminado através da experiência de Jesus Cristo de Nazaré na terra. Então sim, a Jesus, cara, isso aqui que a gente está fazendo, essa reunião, essa conversa, tudo é para a honra e a glória do nosso Senhor, como diz os católicos, como dizem os nossos irmãos aí da cristandade, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai nos conduzir ao Pai Universal. É Ele, né? Então, a Ele a minha reverência. Muito bem. Alguma observação, Leandro? Se por um acaso os nossos irmãos que são evangélicos chegarem a ler o livro de Urântia, buscando entender os milagres que Jesus fez,
do meu ponto de vista, eles vão considerar Jesus Cristo muito mais milagroso que na Bíblia. Exato. Eu fui um exemplo disso. Você fez essa pergunta, eu fiquei pensando, poxa, eu vivi isso. Quando eu comecei a ler o livro de Urântia e vi, aí depende do ponto de vista, depende da ótica da pessoa. O que é busca no milagre? É uma cura? O que é um milagre em si? Como para Jesus quando estava em Cafarnaum. Estava lá aquela hoste de gente pedindo, me cura, me cura. E ele, com o coração de criador dele, se quebrantou. Ele não precisou usar poder. Só no ato do ajustador dele perceber, opa, o ajustador que já estava já no nível de liderança. O pai quer. Ele quer. Automaticamente moveu uma hoste de seres celestiais para poder curar aquelas pessoas que estavam ali precisando. Não foi Jesus que curou, só que o poder que ele emanava, isso é um milagre que suplanta muito botar a mão e curar uma doença. Ele tem poder, se ele quisesse, de, cura o mundo inteiro agora. Isso é milagre. Este é o verdadeiro milagre. E se a gente depois, mais para frente, for estudar, cara, é muito grande. Falar de Jesus sem comentar dessa origem que os próprios reveladores especulam, da origem de Jesus e do futuro para onde ele vai, a gente tem que especular isso um dia. Quando a pessoa entender, de fato, da onde que Jesus veio, de como ele se desenvolveu, de como ele cresceu, a gente não vai nem olhar para Jesus, não vai nem conseguir imaginar Jesus como humano. Ele já pisou, ele já nasceu divino aqui. Ele é muito divino. Então, quem for para o livro de Urântia buscar, sabe, eu quero fortalecer minha fé olhando o livro de Urântia, eu quero buscar os milagres de Jesus. Ele vai olhar, vai ver que Jesus ele era muito maior do que o milagreiro, né, do que o curandeiro. O milagre dele era muito maior e vai se converter 15 vezes mais. Não ao cristianismo, mas sim a Cristo. E aí sim, ela vai começar a encontrar aquilo que o nosso irmão Alan estava falando, a religião pessoal dele. E aí ele vai encontrar o ajustador e vai encontrar o caminho para o Pai. Perfeito, bem respondido.